Fala pessoal do curso para Enem do Vale, beleza? Na nossa primeira aula, na aula de cinemática 1, esse negócio de você ficar olhando sua imagem é um inferno, né? Você tenta arrumar o cabelo, não tem jeito, ele continua branco, continua desarrumado. A gente tinha conversado na aula 1 sobre velocidade média, unidade de medida, interpretação de texto, que a gente fez umas questões lá, e eu tinha uma parte que eu queria ter falado com vocês de movimento circular e eu não falei. Então eu vou falar de movimento circular hoje, beleza? E aí você pode pausar, voltar essa aula quando você precisar. Eu acredito que eu começo a gravar as resoluções da lista de exercícios para vocês e mandar durante a próxima semana. Acredito que vocês devam ter trabalhado as questões da lista 1 e da lista 2. O que acontece? A gente vai falar de movimento circular uniforme, e o movimento circular uniforme ele tem uma série de equações. Deixa eu tirar o meu rosto daqui, opa, aí sim, ó, para poder aparecer todas as informações que a gente precisa. No movimento circular uniforme tem duas coisas, duas grandezas que são importantes para a gente, que é o período e a frequência. Então, o que é o período? O período é o intervalo de tempo necessário para que o corpo dê uma volta. O período ele vai medir para a gente um ciclo. E isso vai valer para a gente em movimento circular, vale em movimento harmônico simples, vale em ondas, tá? Quando eu tenho uma oscilação numa onda, né, uma oscilação em um MHS ou uma volta, completando um ciclo, eu tenho chamado período. Alguns períodos a gente tem que saber de cabeça. Eu costumo dizer para você que são períodos que o examinador não é obrigado a te falar. Os períodos dos ponteiros de um relógio, o período de rotação da Terra. Esses caras é legal que você conheça, perdão. Se você tem uma repetição que está acontecendo, né, se de tempos em tempos ele passa pelo ponto de largada num movimento circular, existe uma frequência de repetição. E a frequência é exatamente então o número de voltas que esse corpo vai executar a cada unidade de tempo. Se tiver em rotações por minuto, é porque eu usei o período em minutos. São número de voltas, rotações por minuto. Tá? Se tiver em segundos o período, o tempo está em segundos, a unidade da frequência sairia em rotações por segundo. Senhor, posso chamar isso de RPS? Posso, mas esse cara ganha um nome em homenagem a uma pessoa que estudou a parte de ondas de Hertz. Tá? Hertz, o símbolo é Hz, Hertz. Beleza? Relação entre período e frequência. O período é o inverso da frequência. F igual a 1 sobre T. Existem duas formas de eu medir a velocidade quando meu movimento é circular. Uma forma é através da velocidade escalar, que também pode ser chamada de velocidade linear, ou às vezes de velocidade tangencial. Então, três nomes para essa mesma velocidade: escalar, linear ou tangencial. Que velocidade é essa? É a velocidade que mede a distância num certo intervalo de tempo. Ô senhor, então ela é igual à velocidade no movimento retilíneo. Exatamente. É aquela velocidade que mede quantos metros por segundo ou quantos quilômetros por hora o nosso objeto está andando. Para um movimento circular, toda vez que o corpo completa uma volta, ele percorre a distância de 2πr, né, o comprimento da nossa circunferência. E o tempo de uma volta é t. Então eu posso falar para você que a velocidade no movimento circular é 2πr dividido por t. Ô senhor, mas é ΔS por ΔT ou 2πr sobre t? É a mesma coisa. 2πr é a distância de uma volta, o t, o período é o tempo de uma volta. Joia? Então é a velocidade escalar, ou linear, ou tangencial. Entretanto, eu posso também medir a rapidez com a qual esse corpo se desloca numa circunferência, pensando na variação angular que ele vai ter. Quer dizer, quantos graus ele vai girar. Se eu falar para você que um corpo está girando 90 graus por segundo, 90 graus, você sabe, você imagina, é um quarto de volta. 90 graus por segundo é um quarto de volta. Então a gente tem a noção da rapidez. Ele vai dar uma volta completa em 4 segundos. Olha lá, achei o período. Então a gente relaciona essas grandezas. Então eu poderia falar para você que a velocidade angular, letra grega ômega, tá? Símbolo bonitinho que você está vendo aí na sua tela, ele vai ser a variação do ângulo, o deslocamento angular, o ângulo que o objeto girou, num certo intervalo de tempo. Se eu estivesse medindo o ângulo em grau, do jeito que eu te falei, e a gente tem mais facilidade de enxergar os ângulos em graus, eu não teria relação direta, matemática, entre a velocidade escalar e a velocidade angular. Quando eu falo de medir o ângulo em radianos, aí já ajuda bastante. Cada π radianos vale 180 graus. Então lembra, se eu estou pensando em uma volta aqui no meu movimento, ó, uma volta para o meu movimento, 360 graus equivale a ângulo em radianos de 2π. Então 2π sobre t.
ou 2π vezes f. Tá? 2π sobre t ou 2π vezes f. Quando eu olho para esse ômega medido em radianos e para aquela velocidade v medida em metros por segundo ou quilômetros por hora, enfim, elas se parecem, ó, 2πr, 2π sobre t. Qual a diferença? Que a velocidade angular não tem raio, não depende do raio. E que a velocidade linear, escalar ou tangencial, tudo mesmo nome, depende. Então eu consigo relacionar essas duas coisas. Se eu pegar esse ômega aqui, ó, e multiplicar por r, eu acho v. Então está aqui a relação, v igual a ômega r. Beleza? V igual a ômega r. O ômega parece uma bundinha, né? Olha lá, então vi a bunda da rainha. Vi a bunda da rainha. Beleza? Fácil da gente lembrar. Essas equações são as equações básicas que você tem desse assunto. Você tem essas equações, você recebeu no slide, né? Eu estou usando o slide que a gente deveria ter usado na aula, então você recebeu ele no GSA. É legal que você tenha isso na mão quando você for fazer a sua tarefa, tá bom? Vou passar para o próximo slide. E vou devolver o meu rosto aqui, ó. Opa! Ficou em cima do pré-ENEM. Eu vou subir, então. Não dá para subir, não consigo editar mais quando ele tá em cima, mas tá bom. A gente vai ter aqui transmissão de movimento circular uniforme. O que é transmissão de movimento circular uniforme? É quando eu tenho um objeto que está girando e eu quero transmitir esse movimento para outro corpo que também vai girar. Como é que eu posso fazer essa transmissão do movimento circular? Eu posso fazer através de eixos diferentes? Professor, o que é o eixo? Vamos lá, vamos falar uma linguagem bem comum, né? Bem simplona. Sabe aqueles espetinhos de churrasco, né? Palitinho de madeira lá? Se eu tiver uma polia que está girando, o eixo é exatamente aquele palito que você espeta no centro dela. Ah, então o eixo é, vamos dizer, você pega do centro e puxa uma linha. Esse vai ser o nosso eixo, ok? Quando eu tenho eixos diferentes, a gente vai ter uma configuração de ter a mesma velocidade linear ou escalar. O V vai ser o mesmo para as duas. A velocidade que esse cara está girando aqui em metros por segundo vai ser igual a que esse gira em metros por segundo. Professor, por que essas velocidades são iguais? Porque os pontos, quando eles se encontram aqui, eles vão se deslocar juntos, né? Eles vão se deslocar com a mesma velocidade. Eu não tenho uma escorregando em cima da outra. Então, os pontos, por causa do atrito, vão se deslocar com a mesma velocidade. E esse caso aqui, ó, se for preso por uma corrente, né? Você tem isso aqui entre a coroa, onde está preso o pedal da sua bicicleta. Tá difícil hoje, hein? Né? Parece que eu tô com uma batata na boca, velho. Então aqui, ó, corrente entre a catraca, que é onde está o eixo traseiro, e onde está o pedal, que é a coroa, que é onde está onde você vai pedalar. E você transmite, então, a rotação da coroa para a catraca através da corrente, através de eixos diferentes. No B aqui eu tenho o eixo da pé de vela, é onde fica o pedal, tá? E aqui atrás, no A, a gente vai ter o eixo da roda traseira. Toda vez que eu tenho transmissão em eixos diferentes, a gente vai ter a mesma velocidade escalar, ou linear, ou tangencial. Como calcula essa velocidade? 2πr vezes f ou 2πr vezes 2πr sobre t. Se eu ponho 2πr-FA do lado de cá, 2πr-BFB do lado de cá, ou 2π eu corto, e eu fico com essa situação. O raio vezes a frequência para as duas polias que estão girando solidariamente em eixos diferentes é igual. É legal a gente perceber que um produto de grandezas que tem a mesma resposta, igual está aqui, ó, mostra pra gente que as grandezas são inversamente proporcionais. O que é inversamente proporcional? Aquela que tem o maior raio tem a menor frequência. Quem é maior gira menos voltas por segundo, tem menor frequência. Ah, isso aqui é estranho. Eu dou um exemplo sempre em sala de aula, que é de você imaginar duas pessoas andando lado a lado. Uma bem alta e a outra bem baixinha. Se elas estão andando lado a lado, elas têm a mesma velocidade escalar. A pessoa que é alta e a pessoa que é baixinha dão a mesma quantidade de passos por segundo? Óbvio que não. A pessoa que é alta tem um passo maior. Então, um passo dela compensa, sei lá, 1,5 passos, 2 de quem é menor. Então, a pessoa menor, para poder ter a mesma velocidade da pessoa grande, tem que dar mais passos por segundo. É o que acontece aqui. Uma volta da polia B gera várias voltas na polia A. Então, para que elas tenham a mesma velocidade, a polia B dá menos voltas por segundo do que a A. Beleza? Então, eixos diferentes. Se a gente tiver engrenagem, isso é muito comum de aparecer em vestibular,
Pode ser que elas não estejam em contato igual tem o A e B, só encostando mesmo, nem presa por correia e polia. Pode ser que eu tenha engrenagem, roda dentada, tá? Roda dentada. É muito esquisito. Esses dias eu estava vendo desenho aqui num canal de desenho antigo, estava passando os Jetsons. Né? Os caras voavam, tinha um robô, e a fábrica onde o Jetson trabalha é uma fábrica de roda dentada, né? Quer dizer, é um paradoxo esquisito, né? Alta tecnologia para umas coisas e o cara faz roda dentada. Mas enfim, essas rodas dentadas de engrenagens, ele costuma dar pra gente o número de dentes. Ele não vai falar o raio, ele fala o número de dentes. Senhor, o que eu faço quando ele dá o número de dentes? Substitui o raio dessa expressão pelo número de dentes. Senhor, eu posso fazer isso? Se você levar em conta que para encaixar o tamanho do dente das engrenagens tem que ser iguais, não encaixa. Quem é maior tem um perímetro maior, então cabem mais dentes de mesmo tamanho do que numa engrenagem pequenininha. Tá? Então eu posso falar que NA vezes FA é igual a NB vezes FB. Se for em mesmo eixo, eu gosto de colocar esse desenho aqui, ó. Então você vai pegar o seu palito lá de espeto, de churrasco, e vai fazer passar pelo meio ao mesmo tempo das duas. Então você vai cortar, vai furar o centro das duas polias ao mesmo tempo. Então elas vão estar com um eixo só. Onde a gente tem isso? Também na bicicleta. Se você pensar, a engrenagem pequenininha está presa no mesmo eixo do que as outras engrenagens que você tem da marcha, que é o mesmo eixo onde está presa a roda traseira. No eixo traseiro você preenche todas as engrenagens pequenas, que são as anexadas à catraca, né? E mais a roda traseira. Quando a gente tem o mesmo eixo, a gente vai ter a mesma velocidade angular. Tá? O ômega vai ser o mesmo para as duas. Ômega não depende do raio, ele seria 2π sobre t. 2π com 2π você corta, os t são iguais, as frequências são iguais. Eu não vou me preocupar, ainda tem para você anotar isso, porque você tem esses slides que foram enviados para você. Eu vou para o exercício, ó. E também tinha a resposta, hein? Tá, o seu exercício lá também, mandei o PowerPoint, mandei com a resolução. Só vou comentar caso tenha alguém ficado com dúvida. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. Às vezes a galera fala para mim, professor, por que ele vai usar relojoeiro tanto engrenagem? Gente, eu tenho um único motor, e esse único motor pode fazer o acionamento do ponteiro dos minutos, da hora, dos segundos, do dia da semana, do dia do mês, do ano. Né? Então eu quero que cada um desses elementos do mostrador tenha uma velocidade de rotação diferente. Então eu junto essas engrenagens e coloco o ponteiro em cada posição correta. Beleza? Então vai lá. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 rotações por minuto. Vamos usar em RPM mesmo. E o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. Cada engrenagem e o respectivo número de dentes. A frequência de giro do ponteiro em RPM é... O que eu preciso fazer? Eu preciso sair da ideia do motor que está girando e transmitir o movimento até onde está o ponteiro. Antes de fazer conta, vamos pensar como é que a gente faz isso. O eixo do motor é o mesmo eixo da engrenagem A. Então, o motor e engrenagem A vão ter a mesma frequência, tá vendo? Ó? Um eixo comum para o motor e a engrenagem A. A engrenagem A encosta, né, transmite o movimento através de dentes separados em termos de eixos, ó, ao centro da engrenagem A, ao centro da engrenagem B. São separados. Então, eixos diferentes para B. Se A para B transmite em eixos diferentes, eu sei que o número de dentes vezes a frequência vai ser igual. B não está ligado direto em D. B está ligado em C. Como? Pelo mesmo eixo. Então aqui eu vou ter a mesma frequência de novo. E finalmente C vai transmitir para D. Quando D estiver girando, o ponteiro está no eixo de D, a frequência de D é a frequência do ponteiro. Nossa, professor, não entendi nada. Então vamos com calma. Ó. A e B estão conectadas em eixos diferentes, pela lateralzinha aqui, ó. Tá? Pelo dentinho dessa com o dente daquela. Se são eixos diferentes, o número de dentes de A vezes a frequência de A é igual ao número de dentes de B vezes a frequência de B. Beleza? Número de dentes de A, está na tabela, 24. Frequência de A. Ô, senhor, não sei. Sabe sim. A A está presa no mesmo eixo do motor, ó. Então a frequência de A vai ser 18. Então 24 vezes 18
igual número de dentes de B, 72 vezes FB. 18, então aqui, ó, 24, 72 e FB. Aí vai do seu gosto, multiplicar e depois passar dividindo, aí você decide. Eu provavelmente simplifiquei os valores aqui, fui dividindo por 2 dos dois lados, fui simplificando. Lembra que você não pode usar calculadora na prova. E cheguei na frequência de B igual a 6. Ô, senhor, podia ter feito direto? Porque se A e B estão em eixos diferentes, a frequência é inversamente proporcional ao número de dentes. Quem tem 3 vezes mais dentes, a B tem 3 vezes mais dentes do que a A, vai ter 3 vezes menos frequência. Então, vou dividir a frequência por 3? Podia, mas eu gosto de formalizar desse jeito. Então, eu achei a frequência de B, eu preciso chegar lá na D, ó. O B não vai transmitir, a engrenagem B não transmite direto para D, mas transmite para C. Como? A B e a C estão no mesmo eixo. Quando eu tenho mesmo eixo, eu sei que as frequências vão ser iguais. Frequência de C é igual à frequência de B. Se as frequências são iguais, eu sei que a frequência de C vale 6. Quando eu tenho o mesmo eixo, eu não tenho alteração de frequência, tá? Não vou nem ganhar e nem perder frequência. Então, mesma frequência, achei a de C. A C transmite esse movimento circular para D. Como? Através de eixos diferentes. Se são eixos diferentes, o número de dentes vezes a frequência tem que ser igual para as duas engrenagens. A engrenagem D é maior, tá? A engrenagem D vai ser maior. Então, eu vou ter uma redução de frequência. Então, seria impossível, por exemplo, a gente marcar as alternativas D ou E. Só pode ser A, B ou C. Dá para saber quanto? Claro, eu tenho a relação de dentes, ó. Número de dentes de D, 108, vezes a frequência de D, igual ao número de dentes de C, 36, vezes a frequência de C que a gente achou antes. Então, 108 igual a 36 vezes 6. Você vai achar uma frequência de 2. De novo, ó, eixos diferentes, inversamente proporcional à frequência ao número de dentes. Aumentei o número de dentes de C para D, reduz a frequência. Vai dar a letra 2 de Beyoncé. Ah, letra 2 de Beyoncé. Deixa eu tirar meu rosto daqui, caso você esteja anotando esse restinho aí, ó. Tá? Então, essa aqui vai ser a resposta. Esse tipo de questão caiu no Enem e caiu muito parecida 2 vezes em 2 anos, não consecutivos, mas é mais ou menos assim, caiu num ano, passou um pouco, caiu nesse Enem 2016, passou um ano, caiu na Unesp de novo. Então, caiu antes de 2016 e depois de 2016, 2 vezes, né, mais a do Enem 3, questões desse tipo aqui. Deixa eu voltar para mim aqui mesmo, ó. Opa! Espero que você tenha entendido. Se você tiver ficado com dúvida em exercícios, pode me perguntar, fique à vontade. Eu vou gravar as resoluções para vocês, mas eu preciso entrar na minha fila de gravações, tá? Tá tensa a coisa, tem muita coisa para gravar. Beleza? Juízo, gente. Abraço, bons estudos para vocês.